Por isso. Senhor presidente, nobres pares e colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui e também aos que estão conosco através das redes sociais. Bom, o que me traz hoje, o motivo do meu grande expediente é falar sobre a declaração de líder um número após de ocorrências elevado que tem acontecido aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. E o meu tema, então, é segurança no trânsito. Nós tivemos recentemente um número elevado de mortes no trânsito, comparando com o ano de 2018. Eu peço à TV Câmara para mostrar, então, este material. Bom, no trânsito, o sentido é a vida, Essa é a campanha nacional do trânsito, onde nós estamos debatendo o slogan, e onde eu procurei participar ativamente da campanha como parlamentar, visitei escolas, conversei com diretores, professores, pais e crianças, porque o futuro, a gente tem esperança de que seja melhor, mas o presente, colegas vereadores, está assustador. 35 mil mortes no trânsito no Brasil. Isso é como se uma cidade como São Marcos, ou mesmo Flores da Cunha, por ano, deixassem de existir. Então, é uma estatística alta, é uma estatística que vem mostrando que nós precisamos repensar as nossas ações no trânsito, de que forma combater esse alto número de pessoas que acabam muitas vezes perdendo a vida no trânsito ou até mesmo ficando com deficiências adquiridas para o resto da vida. 56 pessoas morreram no trânsito caxiense, foi um aumento de mais de 200%. Isso são números que comprovam a real necessidade de ações mais impactantes para combater esse elevado número de acidentes que vem ocorrendo aqui na nossa cidade. Eu gostaria de destacar algumas manchetes que foram deste ano, todas atualizadas. Número de mortes no trânsito em Caxias do Sul neste semestre é maior do que em todo o ano de 2018. Mulher morre atropelada em Caxias do Sul. Acidente de trânsito mata homem de 31 anos. Caxias do Sul inicia o ano com aumento do número de mortes no trânsito. E o mais recente e muito triste também, mãe e filho morrem em acidente em Caxias do Sul, que acabou envolvendo, inclusive, um menor de idade. Então, esse índice elevado de acidentes, ele chama atenção e faz com que, enquanto poder público, nós, enquanto legisladores, temos que repensar nossas ações, E muitos destes comportamentos, eles acontecem realmente por uma cultura. E aí entra o detalhe mais difícil, como mudar a cultura do trânsito. Algumas das fatalidades, então, colisões frontais e traseiras correspondem a 34,5%, atropelamentos 23%, colisões laterais 12%, e os automóveis, então, representam mais de 1/3 dos veículos envolvidos nestas situações. Bom, a gente ainda observa durante o trânsito ações como utilizar o telefone celular e dirigir. Isso é causa de acidente e, infelizmente, ainda é uma ação bastante comum dos nossos motoristas, uma prática, eu diria, não apenas dos caxienses, mas do mundo como um todo. Cerca de 150 motoristas sofrem acidentes por uso do celular diariamente no Brasil. Por ano, o número chega a 54 mil. Então, a gente tem que começar a se conscientizar da importância de respeitar as leis, elas existem por um motivo. E, embora alguns digam que no Brasil existe a indústria da multa, é necessário que as pessoas compreendam que, se cumprir a lei, não tem multa. Então, é totalmente possível evitar esse tipo de situação.
Conheço, né, as pessoas que trabalham na fiscalização de trânsito, conheço o secretário que nos passou esses dados, agradeço a secretaria, né, e realmente o que ele diz, o discurso dele é: nós gostaríamos sim de reduzir. Cada dia sem uma multa é uma vitória, porque as pessoas estão alterando o seu comportamento. Então, ressaltar de que precisamos cumprir a lei, né? Não adianta de nada ficarmos aqui legislando, pensando em segurança viária e as pessoas não cumprirem o que está posto, né? Então, ações como o aumento da fiscalização, educação no trânsito, né, com os pequenos nas escolas, buscando as crianças principalmente, é que vão garantir que no futuro a gente tenha números menores de acidentados e mortos no trânsito. A outra situação também, né, se beber não dirija, se dirigir não beba. Nós tivemos então a lei seca, que alterou bastante o comportamento, né, e o aumento do número de blitz também fez com que acidentes relacionados ao uso de álcool, né, tivessem uma leve queda, né. Infelizmente, não foi o que aconteceu nesse último acidente que vitimou mãe e filho, né? Um menor de idade, então, estava assim, com sinais de álcool no sangue, e a gente sabe que isso vem acontecendo com uma certa frequência, né? Então, a gente tem que fortalecer, sim, fortalecer a nossa fiscalização de trânsito, fazer trabalhos com educação para o trânsito, desde pequenos, pegar essa criançada, né? Porque a reeducação, sem dúvida, é o caminho, né? E para promover essas mudanças, a gente precisa mudar o nosso olhar como cidadão. Então, a forma como nós nos locomovemos, né, as prioridades que a gente dá, e isso inclui também a questão do trânsito, porque, sem dúvida, a cidade de Caxias do Sul tem dado, sim, né, mais oportunidade, tem priorizado os espaços de carros motorizados em detrimento de transporte público, bicicleta, pedestre, né? Então, esse alto número de veículos também ocasiona situações com um número maior de acidentes, né? E para encerrar, eu gostaria de passar então um vídeo. Esse vídeo é uma campanha de conscientização do Maio Amarelo e chama a atenção realmente para o comportamento das pessoas, porque sem dúvida, para a gente alterar essas situações envolvendo o trânsito, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com voz de robô você ouve. Mas agora tá na hora de você me ouvir. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é pra gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem tá andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, 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 Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. De imediato, a sua parte, vereador Edi. Pois não, vereadora Tatiane, primeiro quero lhe parabenizar por trazer esse assunto, um assunto que reflete diretamente nas vidas das nossas pessoas. Quantas famílias que a cada dia estão perdendo os seus entes queridos, quantas famílias nos últimos tempos aí nós temos visto passar. Quero dizer, vereador, que é muito triste para uma família perder uma pessoa. Imagina nessas condições, pessoas novas, pessoas aí que estão, às vezes por imprudência de alguns motoristas, mas também às vezes até porque acidente acontece, né?
mas que nós temos que ter uma campanha. Eu acho, vereadora Tatiana, que deveria entrar em contato com o CETRAN, que é o Conselho Estadual do Trânsito, de repente fazer uma audiência, de repente fazer uma reunião aqui em Caxias para nós falar cada vez mais sobre esse assunto, debater mais, porque quantas famílias que sofrem com isso. A gente, às vezes, não se demos tanto por conta, mas quantas famílias que todos os dias estão passando por isso, por essa coisa que é tão triste, perder uma pessoa. Uma parte, vereador. Bom, uma parte, seu vereadora, parte, vereador Kiko. Vereadora Tati, esse assunto teria que ser tocado diariamente, né? É muito triste, domingo participei da missa, depois daquela caminhada, de ver a tristeza, sabe? Todo mundo chorando ainda. E o pior de tudo, a própria família não condenou, a própria mãe não condenou, sabe? Uma atitude do irmão, que é meu afilhado, não condenaram a família. Eles estão também tristes, mas, claro, não volta mais à vida. Agora, de ver isso ali, como a imagem mostrou, depois quem assistiu a TV, daquele menino, né? A alta velocidade que ele estava antes do acidente, né? Isso também é porque vai sem carteiras, assim, eu vou ter que ir rápido, vou ter que escapar para a polícia não pegar. Gera também essa alta velocidade. Então, está constatado, né, que essas blitz hoje tem que ter mais. Nós temos que nos policiar e não divulgar, tem blitz ali, não vai ali que tem blitz. A Secretaria de Trânsito ainda anuncia os pontos onde vai ter a blitz durante a semana. Então, ainda as pessoas ainda estão sabendo, não deveria anunciar. E esse momento, quando passa de criança, deveria ter muito mais campanha com as crianças. Elas nos tocam, né? Nossos filhos chamando atenção, a gente presta atenção. Adulto chamando atenção de adulto não adianta nada, vira debate, né? Agora, quando criança fala, toca profundamente. Obrigado, vereador. Sem dúvida, vereador Kiko. Eu queria também aproveitar para mostrar, né? Eu estive fazendo uma caminhada pela área central da cidade, né? Também na região da Tronca do Cruzeiro, até mais ou menos a São Leopoldo, onde observei diversos pontos que precisam de revitalização da sinalização viária. Isso é muito importante também. E a gente nota, por exemplo, que tem vias, né? Que tem a pintura no chão, 40 km por hora, totalmente apagadas, né? Então, eu vou pedir para a TV Câmara mostrar, né, as imagens. São faixas de pedestres, são sinalizações com relação à velocidade que estão apagadas. E isso me chama a atenção que é na área central da cidade, né? Então, se está assim na área central, eu fico me perguntando como é que está a sinalização viária nos bairros, no nosso interior. Então, pedir também, né, para que a secretaria, e observem que muitas vezes tem ruas que tem algum tipo de conserto da pavimentação em que não foi refeita, né, a sinalização, por exemplo, da faixa de pedestres. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, sem dúvida, a sinalização viária ela é importante para evitar acidentes e, claro, a manutenção das vias, né, vias com buracos, via mal sinalizada, tudo isso também colabora para o alto índice de acidente. Vereadora Gladys, o seu à parte. Obrigada, vereadora Tatiane. Eu gostaria de falar sobre esses dois pontos, achei muito interessante, porque assim, primeiro nós temos que ver qual é a valorização e qual é a importância que a Secretaria de Trânsito está dando para sinalizações. Nós temos, inclusive, sinalizações em frente a escolinhas que estão completamente apagadas. Nós sabemos que em escolinhas as crianças muitas vezes chegam a escapar até da mão dos pais, porque elas não conhecem o perigo. Então, eu acho que a Secretaria de Trânsito precisa dar uma atenção mais acentuada em frente às escolinhas, pelo menos. Mas se a sinalização de trânsito estivesse bem sinalizada, bem visual, para que as pessoas comecem a se conscientizar, porque não adianta só a sinalização e a multa. Se nós mesmos fizéssemos uma reflexão, quantas vezes nós paramos nas faixas de segurança para que o pedestre tenha a prioridade? Eu tenho cuidado e observado, inclusive hoje pela manhã, quando eu vinha para a Câmara, ali perto da Intral, que eu venho pela Estrada Velha do Risso, o carro passou simplesmente na sinaleira vermelha. Então, é uma falta de respeito do condutor do veículo. Enquanto nós não nos conscientizarmos, não vai adiantar
só multas. E sinalização é importante, muito importante, para que as pessoas comecem a visualizar, tem que visualizar a sinalização, gravar na cabeça e, ao mesmo tempo, agir. Então, tem que ter uma conscientização do motorista. Enquanto nós, motoristas, não aprendermos a respeitar o próximo, infelizmente, nós vamos perder muitas vidas. E o número é alarmante, né? E, infelizmente, a gente só se dá conta ou se sensibiliza no momento que acontece um acidente, como aconteceu, onde morreu mãe e filho, né? Porque todos os dias acontecem, a cada 5, 10 minutos, existem colisões. E incrível que dentro da própria cidade, na zona urbana, são acidentes fatais. Então, o excesso de velocidade anda solto. E eu digo também, gostaria, desculpa, só mais um minutinho, que é onde eu circulo, né? Mas do Risso, pela RS, até a entrada aqui do Floresta, se a gente está no viaduto ali, tu pode estar até 80 por hora. Os carros estão atrás colados dizendo sai da frente, mas se ali é 40 e 60, será que as pessoas não se conscientizam? Não, aí é uma mulher que está dirigindo. E muitas vezes eu fico mesmo parada, indo mais devagar para ver se a pessoa se conscientiza que não pode andar a essa velocidade. Então é muito difícil e é um assunto muito relevante, porque é vida. Vida é uma só. Parabéns pelo tema. Obrigada, vereadora. Sem dúvida, né? 2018, o ano inteiro, foram 33 mortes no trânsito. Esse ano nós já estamos com o número de 56, né? Fora as pessoas que acabam sendo acidentadas, né? E que vão ficar com deficiências e ao longo de toda uma vida, né? E principalmente os jovens acabam sendo as maiores vítimas destes acidentes no trânsito. Vereador Bandeira, seu à parte. Obrigado pela parte, vereadora Tatiane. Eu vejo que quando se toca nesse assunto, é necessário, sim, e parabéns por levantar esse assunto, que nem diz o vereador aqui, que eu acho que toda semana nós deveria levantar esse assunto. Eu vejo, entendo que nós precisamos sim de uma ampla e profunda discussão sobre esse assunto. Começando para conscientização dos motoristas, golpe de vista, eles têm que ter golpe de vista quando a gente dirige. Eu trabalhei 14 anos de motorista de ônibus, e a gente sabe, quando tu vê um movimento de um carro se movimentando, uma pessoa se movimentando, fica atento, que ela vai atravessar, ou se daqui a pouco sim ou não. Então, o chamado golpe de vista tem que estar na frente dos olhos de cada um. E também os pais, quando se fala em menores, aí é um filho, é uma criança de menor. Então, isso aí tem que ter a responsabilidade dos pais também. Então, por isso que a gente fala de uma ampla e profunda discussão sobre a nossa cidade de Caxias do Sul. E temos que usar como exemplo Nova Petrópolis, digamos, uma cidade aqui pertinho de nós. Tu vai na Nova Petrópolis, se tu estava atravessando a faixa de segurança, o carro para. Então, aqui em Caxias do Sul, a gente percebe que nós temos que avançar muito nessa situação. Porque em seguida, eu estou indo para a Nova Petrópolis, sendo um amigo, parente, cumprindo meus deveres também, Gramado, Canela, que a gente diz o vereador de lá. E lá tem o pessoal para, os motoristas param. Então nós precisamos aqui na cidade de Caxias do Sul, que os motoristas se conscientizem nessa parte também. Como também nós precisamos, a secretaria, ampliar essas faixas aí, com adesivas, sinalizar, quanto mais sinalizado, melhor. E vejo também, quando se fala em conscientização do motorista, esses dias eu estava aí no centro, essa semana que passou, até os ônibus, um ônibus inclusive da Avisat, eu percebi que estava em alta velocidade. Então temos que, todos, seja ônibus, seja automóvel, nós precisamos ter a conscientização e esse golpe de vista, estar atento ao motorista na cidade, porque a nossa cidade está crescendo, está inchando, carros para tudo quanto é lado e pedestre. Então nós temos que se organizar sim, e para que essas mortes não aconteçam.
perder vidas dessa maneira, ninguém merece, ninguém quer. Obrigado, vereador. Parabéns. Sem dúvida, vereador Bandeira, são necessárias campanhas permanentes, né, e fortalecer realmente, né, o efetivo também, né, com relação às ações de educação para o trânsito. A Escola Pública de Trânsito vem fazendo um trabalho dentro da sua realidade fantástico, né? Eles visitam escolas, fazem palestras voltadas à questão da educação, pedestre, motorista, ciclista, enfim, todos os modais de trânsito precisam estar envolvidos, né? E eu saliento também uma situação que era bastante preocupante na linha 40, né, onde o excesso de velocidade dos motoristas ocasionou, ao longo de um mês, 3 acidentes consecutivos, né? Então, nós levamos a situação para a Secretaria de Trânsito, né? Foi instalado o redutor de velocidade modo lápis, sinalização, guardrail. Então, agradecer à Secretaria de Trânsito por ser parceira nesse sentido, né? E dizer que realmente, né, a gente só vai ver melhora significativa nessas mudanças através do comportamento. E o comportamento, o trânsito, somos todos nós, né? Então, que a gente possa refletir sobre os nossos atos e que a gente possa ter mais campanhas permanentes para a educação no trânsito. Era isso, muito obrigada.